Se tu não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser conhecer um material exclusivo para a prova de História do vestibular da URGS, acesse o meu site que está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Eu te convido a analisar e corrigir comigo agora a questão 9 do vestibular da URGS 2018. Vamos à leitura da questão. Sobre a sociedade brasileira no século XIX e a construção do Estado Imperial, considere as seguintes afirmações. Veja, a URGS está te apresentando duas informações nesse enunciado. A primeira delas é a informação cronológica. Ela estabelece aqui os marcos cronológicos, século XIX, 1801, 1900. E diz o seguinte, construção do Estado Imperial. Se nós pensarmos, o Brasil foi colônia de Portugal até 1822. Temos a nossa independência, 1822 a 1831, o primeiro reinado com Dom Pedro I. De 1831 a 1840, o Brasil regencial, né? Período regencial no Brasil, melhor dizendo. E de 1840 a 1889, nós temos o segundo reinado com Dom Pedro II até o golpe republicano. Portanto, eles estão te apresentando cronologicamente e estão falando da construção do Estado Imperial. Certamente as afirmativas farão referência ao Brasil Império ao longo desse período cronológico. Vamos às afirmativas. Primeira delas, o liberalismo marcado pela defesa da propriedade privada e livre comércio. Então aqui eles apresentam bases do liberalismo. Foi uma das correntes de pensamento adotadas pelas elites escravocratas brasileiras. Afirmativa correta. Em um primeiro momento parece uma contradição. O liberalismo, a defesa da propriedade privada e o livre comércio e a defesa da escravidão, né, da falta de liberdade individual. Mas vejam, o Brasil, as elites econômicas brasileiras sempre deram um jeito de adaptar a filosofia ou a ideologia para os seus interesses. Então eles eram liberais em alguns aspectos e eram extremamente ortodoxos e conservadores em outros. E no aspecto do modo de trabalho, do modelo de trabalho, no Brasil, eles eram sim defensores da escravidão. Vamos para a segunda afirmativa. A unidade nacional, a integridade territorial e a escravidão estão entre os principais pilares da monarquia. Afirmativa correta. A monarquia brasileira, especialmente o segundo reinado, com Dom Pedro II, que fica, portanto, 49 anos no poder, foi, digamos assim, a base da sua estrutura para a manutenção da monarquia foi a unidade nacional, a sua integridade territorial e a defesa da escravidão. Quando isso começa a modificar, quando essa estrutura se modifica, nós temos aqui como consequência o golpe republicano. Vamos para a terceira afirmativa. A nobreza imperial, definida como uma classe social distinta, era um segmento restrito reservado àqueles que possuíam vínculos de consanguinidade com a aristocracia europeia. Afirmativa falsa, incorreta. Como eu falei, o Brasil, inclusive para a sua sociedade nobre, para a sua nobreza, conseguiu fazer adaptações. Bastava ser um político proeminente ou ter um certo destaque social para Dom Pedro II te conceder um título nobiliárquico. Não havia, então, a necessidade dessa ancestralidade europeia. Vamos para o nosso gabarito. Quais estão corretas? Letra D, Dinamarca, apenas 1 e 2. Vejam, a URGS faz uma questão extremamente tradicional. Ela te apresenta, ela te dá informações, elementos para análise. No caso, a cronologia, e te falando que vai cobrar a construção da sociedade imperial. Então fica razoavelmente fácil, entre aspas, a resolução dessa questão. Eu te desejo bons estudos e nos vemos na próxima correção.